Olá, seja muito bem-vinda ao programa Conexão Maternal. Aqui eu ajudo mães a terem uma compreensão profunda das emoções e comportamentos dos seus filhos e com isso terem com eles uma relação muito mais leve, muito mais saudável, independentemente do problema que estejam passando com eles. E se você é nova aqui, meu nome é Luciana Santos, eu sou mãe do Miguelzinho, de 4 aninhos, sou terapeuta especializada em traumas de infância e psicologia pré e perinatal. E eu quero te fazer um pedido especial. Se você não é inscrita no canal, clique para se inscrever e também ative as notificações para que você possa ser notificada de novos conteúdos que eu posto por aqui. E também deixe seu like para que o YouTube entenda que este conteúdo é relevante e possa distribuí-lo a outras mamães, que assim como você, busca conhecimento, recursos para ajudá-las nessa jornada aí linda que é a maternidade. E o tema de hoje é o que está por trás dos comportamentos dos nossos filhos, do meu filho, do seu filho, o que está por trás que nós não conseguimos ver quando nós olhamos apenas para aquilo que eles manifestam através dos comportamentos. Basicamente, o que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo é que por trás dos comportamentos dos nossos filhos há um universo que nós não conseguimos enxergar quando nós olhamos apenas as suas manifestações ali explícitas, daquilo que nós conseguimos ver, manifestando ali em comportamentos, em ações, reações. É isso que eu quero te mostrar aqui. Mas antes disso, eu quero te fazer uma pergunta e eu quero que você guarde essa pergunta com você e vá elaborando a resposta à medida em que você vá vendo esse vídeo. Eu quero te perguntar o que você acha, que define os seus comportamentos. O que faz com que você se comporte de uma forma ou de outra em um determinado momento do seu dia, da sua vida? O que você acha que motiva os seus comportamentos? Fique com essa pergunta e mais tarde, no decorrer do vídeo, vá respondendo para você mesma e ao final talvez você chegue a uma conclusão que você ainda não tinha pensado antes. Bom, então vamos lá. Antes de tudo, eu quero te dizer que por trás dos comportamentos dos nossos filhos, assim como por trás dos nossos comportamentos, existem necessidades. E você já deve ter ouvido falar sobre isso, porque você certamente chegou até aqui, porque você busca conhecimento a respeito da criação de filhos. E então, aí se você está na jornada de uma maternidade consciente, você já sabe disso. Mas o que eu vou te trazer aqui hoje é um pouquinho diferente. Eu quero que você dê um passo mais atrás, que você entenda o que existe então por trás das necessidades que fazem com que os nossos filhos se comportem de uma forma ou de outra. Então é isso. Se existem comportamentos que guardam por trás necessidades, eu quero te falar hoje também sobre o que faz com que essas necessidades existam. O que faz com que nossos filhos tenham uma necessidade diferente de uma outra criança? O que faz com que um filho tenha necessidades diferentes de outro filho? O que faz com que nós tenhamos necessidades diferentes de outras pessoas com as quais nós convivemos? Então vamos lá, vamos dar esses passos para trás, voltando aí a partir do comportamento que nós vemos que é explícito, vamos dar passos atrás para a gente entender então, de onde vêm esses comportamentos dos nossos filhos. Então quero te mostrar que por trás desses comportamentos existe todo um universo de informações, de bagagem emocional, de roteiros emocionais, de informações de DNA, de informações transgeracionais, que compõe aí um implícito que nós não conseguimos ver com os olhos, mas que fazem parte do ser, de cada um de nós e que é o que define os comportamentos, o temperamento, a personalidade de cada um de nós, assim como também dos nossos filhos. E o que seria isso, O que seria então que compõe esse implícito, esse inconsciente por trás do explícito, daquilo que nós vemos ali manifestado à frente dos nossos olhos? Por trás do explícito existe um implícito que é o inconsciente, que é composto, por exemplo, de uma bagagem transgeracional, de uma bagagem emocional
e de um sistema nervoso autônomo, de um sistema, de um corpo que foi desenvolvido, foi criado, foi formado durante um período gestacional, durante a primeira infância, né, lá no comecinho da vida, entre o primeiro e o segundo ano de vida. Então tudo isso compôs ali o que nós chamamos do implícito, do inconsciente dos nossos filhos, do inconsciente de todos nós. E é isso que vai definir o que nós manifestamos aqui no explícito, aqui no que os olhos podem ver. Então, crenças e aprendizados emocionais precoces, lá da fase, né, de gestação e nascimento, que também se estende ali um pouquinho, né, na primeira infância. Informações do nosso DNA, que são passadas de geração para geração. Então, compõe aí a nossa história transgeracional. Também aquilo que vem conosco a partir da nossa alma, né, da nossa energia, que vem aí, que compõe o nosso ser, o nosso eu interior e também o dos nossos filhos. O nosso sistema nervoso autônomo, que é desenvolvido, que é formado, criado durante a gestação, né, ali durante o período intrauterino, e que define aí as respostas automáticas do nosso sistema diante de impulsos externos. Existem energias, vibrações, tudo isso compondo esse nosso eu interior, compondo esse eu interior dos nossos filhos. Há uma mente, uma alma, né, que define aí necessidades que vão fazer parte da nossa vida, do nosso roteiro emocional, do nosso roteiro de vida. Então, nós manifestamos no explícito por meio de comportamentos, de ações, reações, assim como os nossos filhos, a partir daquilo que nós temos por dentro, aquilo que é implícito e aquilo que nos motiva, que nos move, que nos faz entrar em ação, que faz com que a gente escolha entre um comportamento e outro. E essa escolha você vai perceber também que não é consciente, é uma escolha inconsciente, é uma escolha involuntária, que você vai entender que faz parte então de algo que supostamente nós não temos controle, mas que alguns passos você vai dar aqui para entender que você pode ajudar o seu filho a ter, né, algumas mudanças importantes, se for algo importante para ele e necessário para a vida dele. E falando de necessidades, né, você sabe que nós temos necessidades materiais, como por exemplo, nos alimentarmos, né, que aí vem a fome, nos mantermos aquecidos, então nós sentimos frio ou calor, né, nos mantermos na temperatura ideal para o nosso corpo. Nós temos também sono, que também vem, né, a necessidade de dormir, temos a necessidade de nos movimentarmos, necessidade de nos sentirmos felizes, necessidade de nos divertirmos. Isso faz parte de necessidades materiais que são necessárias para manter a saúde e a integridade física do nosso corpo. Assim é com os nossos filhos. Eles também têm essas necessidades materiais como qualquer ser humano, como qualquer ser vivo. Mas, além das necessidades materiais, também existem as necessidades emocionais. E Marshall Rosenberg, você já deve ter ouvido falar, ele é o pai da comunicação não violenta, ele fala muito sobre isso. E ele fala que nós nos comportamos, nós agimos e reagimos em busca de atender uma necessidade. E essa necessidade, ela pode ser material ou emocional. Como para nós é mais fácil entender quando a gente fala de necessidades materiais, hoje eu vou focar aqui neste vídeo as necessidades emocionais. Mas basicamente a gente pode entender que tudo o que nós fazemos, todas as nossas ações e reações, assim como Marshall Rosenberg fala, é para nos motivar, nos mover a buscar atender uma necessidade nossa. Essa necessidade, então, pode ser material ou emocional. E também, né, há uma vertente que diz que nós nos movemos, nós entramos em ação ou para fugir de uma dor ou para atender um desejo nosso. Então, aí, pensando sobre isso, é que nós vamos falar hoje sobre necessidades emocionais e explorar um pouquinho mais sobre como que nós adquirimos, né, como que se formam essas necessidades dentro de nós, para que a gente entenda também como que acontece com os nossos filhos, com os seus filhos, né, possibilitando aí você entender mais os comportamentos deles. Então é isso, né? O que está por trás das necessidades emocionais dos nossos filhos e por que
uma necessidade leva a um comportamento diferente, né, de outro comportamento, de uma outra necessidade. O que faz com que a gente siga um caminho ou outro? Por que que quando nossos filhos, por exemplo, né, um deles, né, se nós temos mais de um quando está com uma necessidade, por exemplo, de se alimentar, ou sentindo frio, ou sentindo sono, por que que ele se comporta de uma forma diferente do outro? Por que que num determinado momento, o meu filho, por exemplo, vai se comportar de forma mais agressiva se ele está com sono, se ele está com fome, e outra criança se manifesta de outra forma? O que faz com que seja assim? O que que define essa escolha? Há escolha ou não há escolha? E como, né, a gente pode melhorar a nossa relação com os nossos filhos, ajudando eles a direcionarem melhor os comportamentos deles. Antes de qualquer coisa, eu quero que você tenha em mente uma informação que mudou praticamente toda a minha visão sobre as necessidades. O que acontece é que por trás de uma necessidade emocional existe uma crença, um aprendizado muito precoce, um aprendizado emocional, que pode inclusive ser um aprendizado incompleto, incorreto, ou uma crença limitante, como se você preferir assim. Há quem fale muito em crença limitante, há quem fale em aprendizados emocionais incompletos e incorretos. Na verdade, são a mesma coisa, né? São aqueles aprendizados que fazem com que a gente tenha uma visão distorcida das coisas. Então, as necessidades emocionais, elas nascem daí, de crenças, né? De aprendizados emocionais que podem ser limitantes, incompletos e incorretos. E o que é uma crença ou um aprendizado emocional, um aprendizado incompleto, incorreto? O que é uma crença? Uma crença é uma verdade que nós assumimos como absoluta e que passa a guiar aí as nossas decisões, as nossas ações, as nossas reações. E de forma inconsciente, de forma automática, de forma que a gente não pode escolher. E essas crenças ou esses aprendizados emocionais, eles vêm de um período muito precoce da nossa vida. Se você já viu o vídeo em que eu falo sobre o território intrauterino ou período intrauterino, ou também sobre os impactos da gestação na nossa vida, você já entendeu que ali nós adquirimos aprendizados e crenças muito importantes e relevantes para a nossa vida toda. Aqueles aprendizados adquiridos ali, aquelas crenças que nós adquirimos ali, eles definem como nós vamos ver o mundo, como nós vamos nos relacionar. Então é a forma como a gente enxerga o mundo, as relações e a nós mesmos, né? Vem lá daquele período mais precoce da nossa vida, assim como acontece com os nossos filhos. Então as crenças e aprendizados que definem as necessidades vêm deste período aí. São definidas pelas experiências, né, e vivências que o bebê teve lá durante aquele período gestacional. E também de nascimento e primeiros anos de vida ali, primeiro ano ou segundo ano de vida. Você já deve ter assistido o vídeo anterior, se não você vá lá e assista o vídeo em que eu falo sobre os impactos da gestação na vida dos nossos filhos. Lá você vai entender muito bem, né, como que isso acontece. Mas só para você entender, né, e não ficar perdida aqui nesse vídeo, é importante você ter em mente então que os bebês ou nós, né, desde o comecinho da nossa vida, lá quando começamos a nossa gestação, nosso período gestacional, lá desde a concepção ou até mesmo pré-concepção, ali já existe uma espécie de uma consciência, né, e de uma senciência, ou seja, a gente já pensa e a gente já sente. E não é exatamente esse pensar, né, que a gente está acostumado, não. É que ali a gente recebe impressões, recebe impulsos, recebe informações e registros que ficam ali nas células, que ficam, né, naquele corpo que está sendo desenvolvido ali e que de alguma forma deixa impressões, né, e deixam sensações e que vão direcionando para alguma crença e algum aprendizado.
você já me viu falar, né, sobre isso, sobre esses aprendizados precoces, mas se não, né, eu vou te falar aqui e você vai entender exatamente do que eu estou dizendo. Então, lá no útero, né, lá na fase gestacional, muitas coisas acontecem. Experiências pelas quais nós passamos, experiências pelas quais nossos filhos passaram, deixaram neles impressões, deixaram informações, registros. E lá, né, de alguma forma, houve ali um aprendizado. Por exemplo, nos 24 estágios, né, que tem lá no período gestacional, em algum momento, por exemplo, aquele bebê pode ter vivido uma rejeição, né? Por exemplo, no momento da descoberta. A mamãe às vezes não estava esperando a gestação e teve uma surpresa e ficou às vezes, né, muito assustada, ou às vezes até mesmo rejeitou a gestação. Aquelas células, aquele início de corpo, né, que está se desenvolvendo ali, recebeu essas impressões, recebeu essa sensação, essas emoções relacionadas, né, e ligadas à rejeição, que foram experimentadas no corpo da mãe e que foram compartilhadas ali com aquelas células, com aquele corpo em desenvolvimento. Então ali ficou um aprendizado emocional, uma emoção associada àquela rejeição da mãe, né, que de alguma forma, ou seja, mesmo que seja por alguns momentos muito rápidos, né, por alguns minutos, ou até mesmo um pensamento muito rápido, deixou ali impressões naquelas células. E ali se forma então um aprendizado emocional muito importante, que pode ser, por exemplo, um aprendizado, uma crença de que não sou bem-vindo, não sou amado, não sou desejado. E a partir dali, aquele serzinho vai se guiando, né, e nasce ali uma necessidade de se sentir amado, de se sentir pertencente, de se sentir bem-vindo. Então começa ali, né, uma história de vida, uma história, uma bagagem emocional que vai definindo as necessidades deste ser. E isso pode, né, ir se complementando com outras vivências, ou às vezes modificando um pouco com outras vivências a partir daquele momento ali. Então, na gestação, impressões sobre questões fundamentais da nossa vida, né, acontecem. Desde o primeiro momento, né, como eu falei, do momento da descoberta da gestação, do momento, por exemplo, da descoberta do gênero, em que pode a mãe ou alguém da família, né, querer um filho de um gênero e vir de outro gênero e causar uma surpresa desagradável, alguém rejeitar ou alguém que se quer, né, ou não comemorar, ou às vezes até mesmo uma expectativa por um gênero e vem um outro, e mesmo que seja bem recebido, aquele serzinho que está lá se desenvolvendo e que sabe da expectativa de fora e que sabe que no momento em que for descoberto como do gênero que é, pode decepcionar alguém, ele já traz então uma crença, né, uma percepção, uma crença, um aprendizado de que ele não é aceito. E isso fica registrado, né, nas suas células, no seu corpo, toda aquela emoção associada a isso. E é isso que a partir daí que se forma então esse aprendizado. E esta crença sobre ser aceito ou não ser aceito não está necessariamente só restrita à questão do gênero. Aos poucos, ela vai, né, se complementando com outras vivências e esta impressão fica no ser daquela criança, daquele bebê, daquela criança, daquele jovem que depois vai, né, vai crescer, do adulto, e vai ali, né, se expandir para outras várias questões da vida. Por exemplo, pode se sentir não aceito em qualquer cenário e não apenas em relação ao gênero. Então é algo muito fundamental, é muito do ser, né, está ligada ao ser mesmo. Então questões mais básicas da vida, né, que são experimentadas ali no início da vida, no período gestacional. Outro momento importante é o momento do nascimento, em que o bebezinho, né, experimenta pela primeira vez uma tomada de decisão, né, se ele tomar a decisão de vir, né, num determinado dia e de uma determinada forma, ele então tem ali a oportunidade de tomar uma decisão, porque, né, você pode imaginar, mas como assim, né, tomar uma decisão, um bebezinho tão pequenininho? Mas é assim, tanto é assim que é o bebê que inicia o trabalho de parto.
o corpo, né, da mãe se prepara para uma tomada de decisão do bebê. Só que esta decisão pode ser retirada dele, né, por meio de uma decisão por uma cesariana agendada, ou, né, de alguma outra forma pode ser retirada dele. Ou também, né, que ele possa iniciar o trabalho de parto, mas não conseguir concluir, né, por alguma dificuldade, alguma questão, né, de saúde ou de risco que tenha surgido ali, e que tenha surgido a necessidade então de completar aquela vivência dele por meio, né, de uma cirurgia de cesariana ou qualquer outro procedimento em que haja necessidade de intervenção. Pode ficar ali, né, impressões e um aprendizado a respeito da capacidade ou da não capacidade. Então vão se somando nessas experiências e essas crenças, esses aprendizados, e que acabam formando então essa bagagem emocional que vai determinar aí, né, vai definir quais são as necessidades emocionais deste ser para que ele se sinta bem, né? Se ele não se sente amado, se ele não se sente aceito, se ele não se sente capaz, essas necessidades dele precisam ser preenchidas, porque nós nascemos para ser amados, para ser pertencentes, para sermos aceitos e para nos sentirmos capazes e úteis. Né? Marshall Rosenberg, como eu comentei, ele fala sobre as necessidades humanas universais e entre elas estão se sentir amado, se sentir aceito, se sentir pertencente, capaz e útil. Então, se aquele serzinho vai experimentando essas vivências e vai ali adquirindo, né, aprendizados a partir daquelas vivências, ele vai formando então a sua bagagem emocional que vai determinar aí quais são as suas necessidades emocionais. Outras várias experiências podem acontecer, né, dentro do útero, nesse período gestacional, que acabam definindo aí necessidades. Por exemplo, uma gestação de risco pode deixar, né, naquele bebê, naquele ser, impressões sobre não estar seguro. Então, atrelado a isso, nasce uma necessidade de se sentir seguro, exatamente porque nós temos, né, necessidade de nos mantermos vivos. Então, se há a necessidade de se sentir seguro, porque aquele ambiente intrauterino não era seguro, não parecia seguro, essa necessidade, então, este ser, esse sistema vai buscar, né, fazer com que ela seja atendida, porque é para isso, né, que nós nascemos, para nos sentirmos seguros, nos amados, pertencentes, capazes, felizes. Então, as necessidades vão surgindo a partir das vivências intrauterinas. A necessidade, por exemplo, de se sentir capaz, ela pode nascer também de uma mãe que não se sentia capaz durante a gestação ou por algum motivo não se sentia capaz e alimentava dentro de si essa crença, e essa crença, junto com todas as emoções associadas a ela, foram compartilhadas, né, com a criança, com o bebezinho. Então ele traz na sua bagagem emocional essa experiência, esse aprendizado, essa crença, e tudo isso é o que vai definir então a sua necessidade emocional. E também nós não podemos esquecer do contexto, né, do conteúdo transgeracional, da bagagem transgeracional que nós temos em nós. Também, né, como eu falei, nas informações do nosso DNA, do nosso sistema nervoso autônomo. Então, como eu comentei, um bebê que se forma, né, que se desenvolve em um útero em que a mãe, por exemplo, está sob condições de estresse permanente, o sistema nervoso autônomo, né, dessa criança vai se desenvolver em um estado de alerta. Então ela vai ter necessidades tanto materiais quanto emocionais diferentes de uma criança que foi gestada, por exemplo, né, em um ambiente mais tranquilo, em que seu desenvolvimento se deu, né, a partir de informações e de conexões neuronais que foram, né, dentro de um equilíbrio que, né, permitia com que essa criança relaxasse, que vivesse de uma outra forma, né, se desenvolvesse dentro de um outro padrão diferente de alguém que passou por uma gestação, né, em um corpo de uma mãe que estava em ambiente de estresse. Então, o sistema nervoso autônomo também define as necessidades e também esse contexto transgeracional que eu comentei.
Por exemplo, né, uma criança, uma mulher, uma filha menina que é gestada no corpo de uma mãe que traz com ela informações transgeracionais, bagagem, né, de outras gerações, né, nela, através dela, que, por exemplo, as mulheres se sentiram muito oprimidas pelos homens. Essa criança, esse bebê também traz essa informação porque foi compartilhado com ela através da mãe que também recebeu da sua mãe, que também recebeu, né, da avó. Então vem, né, passando de geração para geração esta informação, e isso vem trazendo uma bagagem emocional associada a tudo isso. Então essa criança pode nascer, né, aí com uma necessidade muito grande de se mostrar capaz, de se mostrar autônoma. Por quê? Porque dentro do seu contexto, do seu sistema familiar, as mulheres foram muito subjugadas, as mulheres foram muito submetidas. Então essa criança traz dentro dela algo que ninguém sabe exatamente o motivo, que vem aí essa necessidade de se mostrar capaz, de se mostrar autônoma, de se mostrar dona de si mesma, porque, né, algo dentro dela diz que ela não é. Então ela tem essa necessidade muito grande de, né, se mostrar como tal. Voltando um pouquinho no contexto ali da gestação, por exemplo, uma criança que não era vista, que não era percebida, ou com quem a mãe não conversava, não mantinha, né, nenhum contato, não demonstrava que tinha conexão com a criança, ela pode trazer a necessidade de se sentir vista, de se sentir percebida, porque dentro dela há uma crença de que ela não é percebida, de que ela não é notada, de que a mãe não tem conexão com ela. Então ela traz dentro dela uma falta que define uma necessidade, emocional dela, que ela depois vai manifestar através dos comportamentos. Então, a partir daí, a gente pode concluir que os comportamentos, eles são como se fossem a mensagem do interior. Eles são a mensagem daquilo que vem de dentro. Eles são apenas a ponta do iceberg, né? Aquilo que a gente vê, mas que por trás, né, tem aí o que nós falamos aí sobre as necessidades emocionais, as necessidades materiais que também podem se locomover para necessidades emocionais, e eu já te explico. Por exemplo, uma criança, né, que foi muito esquecida pela mãe, ou com quem a mãe não se conectava emocionalmente no útero, ela, por exemplo, quando ela está com fome, ou quando ela está com frio, com sede ou com sono, ela pode, né, se sentir abandonada, porque afinal de contas a mãe não a percebe, a mãe não a nota. E quando, né, se a mãe esquecer por algum minuto, né, às vezes está preparando o almoço, está demorando, ou vai chegar, né, vai chegar alguém, aí está esperando. Essa criança, quando ela se sente, né, ali com fome, com sono ou com frio, e que na interpretação dela aquelas pessoas em volta não estão vendo, ela pode se sentir, né, abandonada, não percebida, não notada. Então nasce ali uma necessidade emocional que pode, né, ser manifestada em comportamentos que depois nós vamos ver que são aí o grande desafio, né, dos pais e das famílias de entender, porque afinal de contas, né, são coisas que não são ditas, as crianças não sabem dizer, e nem nós adultos conseguimos dizer muitas vezes. Muitas vezes nós estamos nos sentindo esquecidos, mas o que a gente quer, por exemplo, é que alguém faça alguma coisa por nós que está bem explícito ali. E quando alguém não faz, aquele sentimento lá de dentro é de que não somos importantes, alguém se esquece de nós, alguém não nos nota, né, essa pessoa que deveria nos notar. Então é tudo muito complexo para uma criança, por exemplo, entender. Então, por isso, o grande desafio de entender os comportamentos das crianças e também de todos nós, né, e das pessoas com as quais nós convivemos. Então, voltando, né, os comportamentos, eles são, na verdade, uma expressão daquilo que nós temos por dentro. São a expressão do interior, né, se comunicando com o mundo exterior. Porque, afinal de contas, existe uma inteligência, né, uma sabedoria interna, interior, que faz com que nós busquemos atender essas necessidades que nós temos, para que nós possamos nos sentir plenos, possamos nos sentir
bem confortáveis. E para isso, né, de alguma forma, o nosso sistema vai direcionar os nossos comportamentos. E também, né, vem lá desde a gestação a formação da nossa personalidade, do nosso temperamento, né, e que faz com que a gente haja de uma forma ou de outra, que a gente se comporte de uma forma ou de outra. Então é um conjunto de coisas, né, que compõe esse implícito que acaba se manifestando através dos comportamentos, que é o explícito, que é isso que nós vemos que nós lidamos no dia a dia com os nossos filhos e com as pessoas em nossa volta. Então, logo atrás de um comportamento existe uma necessidade. Essa necessidade é material ou emocional, e por trás das necessidades emocionais existem aprendizados emocionais, crenças que podem ser limitantes, né? Ou aprendizados incompletos e incorretos. Por que incorretos e incompletos? Porque quando aquele bebezinho está lá no útero, né, passando pela experiência ali de, por exemplo, se sentir rejeitado, ele não tem todas as informações do mundo externo. Ele não tem todas as informações sobre o que a mãe está passando, o que está acontecendo com ela, o porquê ela se sentiu ali por alguns minutos ou por milésimos de segundos assustada com a chegada do bebê. Então ele não tem essas informações, ele não consegue completar o contexto. Então por isso a gente diz que são aprendizados que podem ser incompletos ou incorretos mesmo. Por exemplo, o filho, né, a criança, que às vezes a mãe não se comunica com ele, ele pode se sentir rejeitado pela mãe, pode se sentir não percebido, mas talvez a mãe está vivendo algo por fora que, né, de alguma forma, ou ela não tem conhecimento, não sabe que existe essa comunicação, como foi o meu caso, por exemplo, que eu não sabia e não tinha, né, essa consciência de que meu filho estava ali, que eu poderia me comunicar com ele. Então isso pode ser, por exemplo, um equívoco. Ah, minha mãe não me nota, a minha mãe não me ama. Quando na verdade essa mãe não tem consciência, ela não sabe o que está acontecendo. Então por isso a gente fala de aprendizados incompletos ou incorretos. Ou se preferirmos, né, falarmos em crenças limitantes, porque nos limitam a vida, nos limitam a enxergar as coisas, né, de uma forma mais ampla. Nós ficamos presos àquele aprendizado lá daquela vivência tão precoce e não expandimos o nosso olhar. Então um bebê que viveu dentro do útero uma experiência, né, de risco de vida para a mãe ou para ele traz com ele as impressões no seu corpo, nas suas células, nos seus órgãos, nos seus músculos, de insegurança, de ter que se manter em estado de alerta. Pode ser que tudo já tenha passado, ele já esteja seguro, esteja com saúde, se desenvolvendo normalmente, num ambiente saudável, numa família funcional, mas dentro dele existe ali uma crença, né, uma percepção, algo que diz que ele está inseguro, ou que ele não pode confiar nas pessoas, ou que ele não pode, né, relaxar. E isso, né, vem definindo os seus comportamentos, define as suas necessidades. E na verdade, se voltar e explicar o contexto, qualquer um vai perceber ali, né, que aquilo já passou. Mas o fato é que aquele aprendizado, aquela crença fica lá, na base do que nós somos. Porque como você já viu, né, no vídeo anterior, ou você pode voltar aí no vídeo em que eu falo sobre os impactos da gestação, você vai entender que aqueles aprendizados são os aprendizados primários e que uma vez aprendidos, eles são difíceis de desaprender, porque eles ficam ali registrados na nossa base, né, naquilo que forma os nossos moldes, os nossos scripts emocionais e na forma como nós vamos interpretar o mundo e as coisas, as pessoas e as relações. Então, esse bebê, né, aquela criança, aquele bebê que um dia passou por um momento em que havia um ambiente estressante, ele continua trazendo para a vida aquela crença. Aquele bebê que por alguns minutos, né, a mãe pensou, eu gostaria de ter uma menina e é um menino, traz consigo a crença de que ele é rejeitado, de que ele não é aceito como é. Mas aquilo passou, a mãe pensou aquilo por poucos minutos ou viveu aquilo por poucos minutos,
mas existe todo um cenário, existe todo um contexto que ele não percebe, que ele não viu, que ele não enxergou. Então, por isso a gente fala em crenças limitantes ou aprendizados incorretos e incompletos. Então, se você me perguntar de forma resumida o que define as nossas necessidades emocionais, o que define as necessidades emocionais dos seus filhos, de forma resumida seria todo esse histórico do período intrauterino, das vivências intrauterinas, somada aí a uma bagagem transgeracional, uma bagagem aí que a gente, não sei qual é a sua crença, mas talvez a gente pode falar de contexto kármico, de bagagem espiritual, de alguma coisa que seja anterior ao período gestacional. Mas o fato é que esse período gestacional e também de nascimento e de inicio de vida que define então essa bagagem, esse repertório emocional, esses aprendizados, esses scripts emocionais que vão definir quais são as necessidades emocionais de cada um de nós, do seu filho e do meu filho. Então você vai me perguntar, mas Lu, então por que meu filho se comporta tão mal, Aí o grande desafio das famílias, o que faz com que muitas famílias cheguem até mim, mães cheguem até mim, é, em geral, comportamentos desafiadores dos filhos, comportamentos que são considerados aí como maus comportamentos, como os comportamentos indesejados, agressividade, manifestações de raiva, às vezes contestação em tempo integral, sempre dizendo não, sempre resistindo ao não. Então esses comportamentos desafiadores são o que em geral traz as pessoas até mim. E é exatamente isso que eu quero te mostrar aqui. O que você pode tirar de mensagem a partir de um comportamento do seu filho que seja desafiador. Você já entendeu o que são necessidades emocionais. Então agora vamos evoluir um pouquinho mais, que você vai entender aí o que pode estar por trás de um comportamento desafiador, de um mau comportamento do seu filho. Então, basicamente é o seguinte, nós nos comportamos de uma determinada forma porque buscamos atender uma necessidade nossa, seja uma necessidade material ou uma necessidade emocional, como eu disse ali que Marshall Rosenberg fala quando ele trabalha sobre a comunicação não violenta. Por quê? Porque na comunicação é onde nós usamos uma forma de tornar explícita a nossa necessidade, que pode ser material ou emocional. Então a comunicação não violenta é uma forma de a gente comunicar essas necessidades que nós temos para que a relação se torne uma relação saudável e não violenta. Mas o fato é que por trás então dessa necessidade emocional que nós temos, aí tem crenças e tudo, e que vai definir o nosso comportamento. Nós vamos buscar atender essa necessidade emocional por meio de uma ação, de uma reação, de um comportamento. E quando nós temos a nossa necessidade emocional atendida, a tendência é que a gente relaxe, entre em equilíbrio e se comporte bem, porque afinal de contas a nossa necessidade foi atendida. Por outro lado, entra aí então o mau comportamento ou o comportamento indesejado, que nas crianças é o que mais traz então as famílias até mim. O que acontece? Quando uma criança se comporta de uma forma ali buscando ver atendida uma necessidade sua, e se essa necessidade é atendida, naturalmente ela tende a se comportar bem em resposta a isso. Por outro lado, se a sua necessidade emocional não é atendida, ela tende a se comportar mal em resposta a este resultado que ela obteve com o seu comportamento anterior. E aí vai ficar mais claro para você quando eu contextualizar. Então pense no seguinte, uma criança tem a necessidade de ser vista pela mãe. Então imagine que essa mãe está lá na cozinha fazendo alguma coisa e da sala a criança grita: "Mãe, olha o que eu estou fazendo!" E enquanto ela pula no sofá, a mãe vem, dá uma olhadinha, fala: "Uau, que incrível!" E aí ela já viu, ela já sentiu que a mãe viu, percebeu.
E então ela segue brincando naturalmente. Por quê? O sistema, né, o interior dessa criança, o nosso eu interior, ele precisa, né, ele coloca, existe uma sabedoria aí que busca, né, fazer com que essas necessidades emocionais sejam atendidas. Então existe ali naquela criança uma percepção, uma crença ou um aprendizado emocional de que ela não é vista, que ela não é percebida. Então o seu sistema vai motivá-la a buscar a confirmação de que ela é vista, de que ela é percebida. Então ela vai ali, né, chamar: mãe, olha o que eu estou fazendo. E a mãe vem e fala: uau, que incrível. E ela vai se sentir atendida, a necessidade foi atendida e ela segue brincando naturalmente. Daí um pouco, o seu sistema, novamente tendo a crença de que não é atendida, né, de que não é vista, não é percebida, faz com que ela novamente teste, né, busque a confirmação de que é percebida sim. Então, a necessidade emocional vem novamente, né, motivar um comportamento. E aí, novamente, ela grita à mãe: mãe, olha o que eu estou fazendo. E aí a mãe, né, está lá na cozinha, não pode vir, e fala: agora eu não posso, depois eu vejo. Ela se sente mal, porque afinal de contas confirmou a crença de que ela não é percebida, ou de que não é importante, ou de que não é vista pela mãe. E aí ela já se sente mal. Pode desencadear aí, desengatilhar, né, uma emoção associada ao que ela sentiu lá naquele momento, naquele primeiro momento em que ela não se sentiu vista. Pode ser tristeza, raiva, medo, mas o fato é que vem essa emoção. E aí, né, o sistema, né, interior, né, o seu sistema vai buscar fazer com que a necessidade seja atendida. E aí, ela novamente chama a mãe, mas aí ela já está no armário buscando ali uma coisa e achou uma canetinha. E ela está riscando a parede. E ela diz: mamãe, vem aqui ver o que eu estou fazendo. Olha o que eu fiz. E ela já desenhou uma coisa na parede. A mãe novamente grita: eu não posso agora, depois eu vejo. A criança, né, se sente mal, se sente muito mal, porque afinal de contas é a segunda vez que ela chamou a mãe e a mãe não veio. Então, aquela crença que ela tem dentro dela de que não é vista, não é percebida, se confirma. Então, o comportamento tende a quê? A ir para o mau comportamento. Tende. Por quê? Porque você vai entender mais à frente. Mas, por enquanto, vamos seguir um raciocínio. Então, a criança ali, né, ela continua brincando, às vezes pode ficar triste, pode até chorar, pode, né, ficar quietinha ou com raiva, vai alimentar ali aquela emoção. Daí a pouco, né, o seu sistema grita novamente para que ela busque atender aquela necessidade. E daí ela já dá um grito e fala: mãe, olha o que eu estou fazendo! E chorando, né, risca a parede toda com muita força. E aí você percebe, né, que já mudou a estratégia, porque há uma sabedoria interna, né, que faz com que essa necessidade seja atendida. Então, o sistema vai mudando a estratégia. Então, o inconsciente dessa criança vai mudando a estratégia. E parece, né, que é uma decisão consciente da criança. Ela não foi vista, ela buscou uma canetinha, riscou a parede, fez de propósito, né? Vamos lá que você vai entender. Então, ela grita e a mãe vem correndo, vê a canetinha, né, vê o que foi feito na parede e dá um grito e fala: meu Deus, o que você fez? E aí começa, né, ali a brigar com a criança ou qualquer coisa do tipo, mas fazendo com que o que na verdade aquela criança precisava: ser vista, ser percebida, ser notada. Então, a forma foi negativa, mas a necessidade emocional foi atendida. Percebe o seguinte: a estratégia mudou. Ela gritou, ela riscou a parede, ela foi mudando a estratégia. Só que essa estratégia funcionou. Então, o que o sistema dela vai entender, né? Lá no inconsciente, uma sabedoria interna que pode ser inclusive muito equivocada, mas há uma sabedoria interna que diz que naquele momento aquela estratégia foi efetiva. Então, das duas, uma: ou aquela criança pode seguir, né, repetindo todos esse passo a passo toda vez que vier a necessidade emocional de ser atendida, de ser vista,
ou ela, de alguma forma, o seu sistema pode entender que aquela estratégia anterior não funcionou e que a que funciona é ela gritar e riscar a parede, chorar e fazer então, né, o que é considerado aí como um mau comportamento. E se, por outro lado também, né, repetidas vezes a mãe fizer isso, né, de a criança não tá chamando, a mãe não vê. Quando a criança dá um berro ou chora ou joga algo no chão e ela percebe que a criança fez algo errado e vem, né, já falando alguma coisa, brigando, ou mesmo que venha dando atenção, o sistema entendeu qual é a estratégia que funciona. Então é essa estratégia que ele vai usar. É essa estratégia que o inconsciente dessa criança vai usar. Então percebe que esse mau comportamento não é uma escolha da criança, é uma necessidade emocional, é algo interior que faz com que ela haja e que, uma vez funcionou a estratégia, ela vai repetir automaticamente, sem nenhuma consciência, sem nenhum poder de escolha, porque não é ela que escolhe, é o seu sistema interno, é o seu eu interior, é a sua necessidade emocional interna. Então, quando a gente fala que uma criança fez para irritar, ou fez para incomodar, ou fez de propósito, ou faz de picuinha, ou faz para me irritar, isso não tem nada, né, de certo nisso. Isso na verdade não existe. A criança apenas está ali sendo movida pelas suas necessidades internas. E você vai entender logo no final, quando você finalmente for responder aquela pergunta sobre o que te leva a agir como você age, a se comportar como você se comporta. Mas por enquanto, né, é bom você entender então que existe uma estratégia, né, existe aí um sistema, algo interior que faz com que a criança ou ela se comporta bem ou ela se comporta mal. E mal aí, né, às vezes pode ser de uma forma indesejada pela mãe ou pela família. Mas o fato é que tudo isso é fruto de uma estratégia interna, de um eu interior que define, né, qual vai ser o comportamento a partir das vivências. Se a criança tem a sua necessidade emocional atendida reiteradas vezes, o seu sistema vai relaxando, vai sentindo que a necessidade emocional é atendida, o pote continua cheio, né, do sistema emocional, e ela não precisa apelar para o mau comportamento. Por outro lado, se reiteradas vezes ela não tem a sua necessidade emocional atendida e a estratégia funciona uma vez com o mau comportamento, o sistema tende a repetir essa estratégia que funcionou. Por isso o mau comportamento, né, vai se somando aí, às vezes se torna algo recorrente, algo, né, gritante, desafiador e às vezes desesperador para uma família. E então eu quero te explicar algo que é muito importante você entender. Essas estratégias da mente subconsciente ou do eu interior ou desse lado inconsciente e implícito dos nossos filhos ou de todos nós, quando essas estratégias são utilizadas e são efetivas, né, que elas surtem efeito, existe ali, né, algum lugar que registra que aquele é o comportamento, né, que deve ser o padrão. E isso vai definindo um personagem. Por quê? Porque, infelizmente, né, o contexto externo, às vezes o ambiente onde nós estamos inseridos, vai ali começar a nomear as nossas atitudes e às vezes misturar isso com o que nós somos. Então a criança começa a se comportar, por exemplo, de forma agressiva, porque foi a estratégia que funcionou para ela, para que ela consiga ter atendido a sua necessidade. E aí ela começa a ser chamada de agressiva, ou ela começa a ser chamada de birrenta, ou ela começa a ser chamada de briguenta, ou ela começa a ser chamada de chorona, ela começa a ser chamada de manhosa. O fato é que os comportamentos vão definindo um personagem se o ambiente externo está, né, nomeando e reforçando este comportamento, esse personagem. Uma vez formado esse personagem, quanto maior for o desamparo, quanto maior for a percepção de que a sua necessidade não é atendida, mais esse personagem vai se confirmando. Então é isso que acontece, por exemplo, com aquelas crianças que acabam ganhando o título de criança malcriada ou criança birrenta e que cada vez mais ela vai se tornando
mais birrenta, mais agressiva, mais malcriada. Por quê? Porque o personagem vai precisando se reforçar à medida em que o desamparo vai aumentando. Laura Gutman, no seu livro O Poder do Discurso Materno, ela fala sobre isso. Ela fala exatamente essa frase: quanto maior o desamparo, mais forte vai se tornando o personagem dentro do sistema familiar. Por quê? Porque é exatamente aquilo. O que funcionar dentro da estratégia daquela criança, do seu eu interior, da sua mente subconsciente, daquele inconsciente que define os seus comportamentos, é o que vai se tornar o padrão. Então, por isso, a responsabilidade, a importância de a gente não se focar no comportamento, a gente não misturar o que é o nosso filho e o que é o comportamento dele. O comportamento dele, ele vai mudar com base naquilo que a sua necessidade emocional interna definir. Então, se ele tem a sua necessidade emocional interna atendida, o comportamento tende a ser um bom comportamento, um comportamento equilibrado dentro de um sistema, dentro de um ambiente, dentro daquilo que é esperado. Então, é muito importante a gente ter clareza disso para que a gente, primeiro, compreenda de onde vêm os comportamentos e também tome este cuidado aí de não reforçar os comportamentos, não reforçar o personagem que é criado a partir dos comportamentos. E é importante a gente entender que a criança, ela vai se sentir amada, percebida ou importante pelo que ela receber quando ela manifestar aquela necessidade. Então, por exemplo, aquela criança que manifestou a necessidade de ser percebida e riscando a parede, ela chamou pela mãe e a mãe veio gritando, brigando, a criança ela sentiu aquela necessidade emocional preenchida, porque ela se sentiu percebida, se sentiu importante. Mas a forma como ela se sentiu amada foi por meio de uma violência, de uma agressão, de um comportamento arredio, agressivo da mãe. Então aquele vai ser o modelo que aquela criança vai ter sobre ser percebida, ser notada, ser importante. Então este padrão é o que ela vai levar para as suas relações. Ela vai ficar sempre em busca de ver atendida a sua necessidade a partir deste padrão, porque é este padrão que ela reconhece. Então ela se comporta de uma forma desafiadora ou de uma forma indesejada, ela obtém uma resposta em relação a isso, ela tem a sua necessidade emocional atendida e ela entendeu, ela criou um padrão. As relações então que ela vai estabelecer tem que fechar dentro deste padrão, porque caso contrário ela vai se sentir deslocada. Ela pode não reconhecer que a sua necessidade emocional está sendo atendida, por exemplo, quando alguém está ali simplesmente com ela, não briga, mas está ali presente, mas ela não percebe, porque o padrão de relação que ela entendeu que existe, em que há essa percepção, essa importância para ela, é um padrão em que há uma agressão, em que há uma violência, às vezes verbal, em que há aí um comportamento desfuncional de quem está se relacionando com ela. Então, por exemplo, ela vai entender: eu grito, eu me comporto mal, então minha mãe vem, minha mãe me percebe. Então minha mãe me percebe, então por que eu me comporto mal? Minha mãe me percebe gritando. Essa é a forma de se perceber alguém. Então ela faz essa relação, fecha este padrão dentro da sua mente e a partir daí as suas relações podem ser direcionadas por este padrão. Isso pode ser levado para a sua vida, tendo ela relações abusivas, tendo ela relações em que ela não consegue perceber que é percebida por atos e gestos gentis, ela consegue se ver percebida apenas por gestos hostis, agressivos, violentos. Mas então você pode concluir, se uma criança tem a sua necessidade emocional atendida, ela tende a se comportar bem. Se uma criança tem a sua necessidade emocional não atendida, ela tende a se comportar mal. Mas aí existe uma diferença. As crianças, quando não se sentem atendidas em suas necessidades, pode ser que ainda assim ela decida dentro do seu sistema de crenças, dentro do seu sistema, do seu roteiro emocional, se comportar bem. E quando eu falo decida, entenda que não é a criança conscientemente,
não é ela tomando uma decisão, é todo o seu sistema, sua estratégia interior, né, de se comportar bem em busca de ser aceita, de ser amada, de ser vista. Então, uma criança, por exemplo, que além de ela ter a necessidade emocional de se sentir percebida, de se sentir amada, ela é muito negligenciada nessas necessidades. Ela continua não sendo vista e ostensivamente pela família, né, que nega realmente de forma explícita isso a ela. Ela pode, né, ali por se sentir tão desamparada, se sentir tão negligenciada, ela pode tomar a decisão, né, interna, inconsciente, de se comportar muito bem, de se submeter, de fazer de tudo para agradar, para ganhar a atenção, para ganhar ali a importância, né, para se sentir importante para aquela pessoa que às vezes está, para aquele adulto, para aquela pessoa que está se relacionando com ela e que faz questão de subjugá-la, que faz questão de negligenciar as suas emoções. Então, para uma criança, pode ser que ela não se sinta atendida em suas necessidades emocionais, mas se comporte muito bem. É a famosa criança boazinha, né? A criança boazinha que se comporta perfeitamente bem, que é aquela criança que todos querem ter por perto, mas que no fundo às vezes se sente muito mal, se sente muito triste, se sente, né, negligenciada em suas necessidades emocionais. Isso vai acabar que lá na vida adulta pode ser que ela conviva com essa mesma dor, né, e ainda continue se comportando dessa forma, mas que aquilo vá, né, alimentando ali dentro uma dor, uma necessidade que nunca é atendida. Pode chegar um determinado momento da sua vida que ela até desista, né, o seu sistema, sua inteligência interior, desista de ter aquela necessidade atendida. O que não quer dizer que ela esteja bem, o que não quer dizer que ela esteja feliz, o que não quer dizer que ela esteja plena. Por quê? Porque todos nós nascemos para termos essas necessidades emocionais universais atendidas. Mas, então, cuidado aí com a criança muito boazinha, com a criança que não reclama de nada, com a criança que se comporta exemplarmente, porque há aí um segredo aí, né, que muitas vezes a gente não se atenta para ele. E também é importante lembrar que necessidades são diferentes de desejos e que as crianças, né, muitas vezes, por não terem as suas necessidades emocionais atendidas ou ainda em busca de tê-las atendidas, elas deslocam os pedidos para aquilo que elas conhecem, para aquilo que é mais concreto, porque existe aí essa inteligência interna, essa sabedoria interna, buscando desesperadamente que aquela necessidade seja atendida. Então, por exemplo, uma criança que não se sente amada, ela pode, por exemplo, ter aquela necessidade grande interna ali de se sentir amada, de se sentir importante para os pais, e ela pode deslocar um pedido para um presente, por exemplo. Ela não consegue sentar com os pais e dizer: mamãe, eu não estou me sentindo amada, papai, eu não estou me sentindo amada. Vem aqui, fica comigo, manifesta o seu amor para mim. Ela não consegue, nem nós adultos conseguimos, né? Muitas vezes a gente se enrola nas relações porque a gente não consegue expressar as nossas necessidades. Tá aí a comunicação não violenta para dizer. Mas o fato é que a criança não consegue e muitas vezes ela usa esse pedido deslocado para ver a sua necessidade emocional atendida. Então, às vezes a criança pede um brinquedo, ela pede um passeio, ela insiste, ou ela, né, às vezes a criança fica ali presa a um pedido, a um desejo que ela tem, que na verdade tem por trás essa necessidade. Então, quando a criança está ali presa a um pedido, a gente está vendo aquele pedido e pode às vezes não fazer sentido nenhum, ou a resposta para aquele desejo necessariamente tenha que ser não, mas a gente pode dar um passo atrás e entender o que a criança tem necessariamente por trás daquele desejo. Qual necessidade ela tem? E aí talvez a gente vai resolver o problema do brinquedo com um simples passar um tempo com a criança, com um simples abraço, com um simples demonstrar amor por ela. Porque com certeza, né, ela tendo essa necessidade atendida, ela tende a esquecer do brinquedo,
porque é essa sabedoria interna buscando que essa necessidade emocional seja atendida. E também, né, ainda nessa mesma linha aí dessa sabedoria interna, a criança, quando não tem a necessidade emocional atendida, ela pode buscar regulação emocional para lidar com todas aquelas emoções que vêm. Ela pode buscar regulação emocional por meio de algo que, por exemplo, seja roer unha, morder a gola da blusa, morder a roupa, se automutilar. Isso também pode acontecer. Porque essa criança, ela não está sendo difícil para ela lidar com aquela necessidade emocional que não é atendida. Então ela vai buscar se regular, ela vai buscar um alívio, ela vai buscar como se fosse mudar o foco, tirar o foco daquela dor para algo que ela, né, que de alguma forma represente um alívio para ela. Ela pode criar esses hábitos aí que depois traz muitos pais até as terapias. Crianças às vezes que roem unha, que chupam dedo, que às vezes têm hábitos, por exemplo, de ficar fazendo coisas repetitivas, os toques. Crianças que fazem xixi na cama até muito tarde. Ela busca regular-se emocionalmente através dessas coisas. Ou às vezes uma mania de querer ficar pedindo coisas, né? Como eu falei, os brinquedos, presentes, né? A criança, ela está buscando se regular emocionalmente, porque e isso não é consciente. E quantos de nós adultos não fazemos isso, né? Quantos de nós adultos, né, às vezes com um vazio emocional, busca fazer compras, busca fazer viagens, busca às vezes com compulsão alimentar, com compulsão sexual. Então, muitas coisas que nós fazemos e que as crianças também fazem, só que dentro do universo delas, e que a gente não consegue entender. Então é muito importante a gente se lembrar disso. Se a criança não tem a necessidade emocional atendida, ela vai deslocar para pedidos concretos que ela consiga expressar, e também ela pode expressar isso em comportamentos, né? Que são esses comportamentos, esses hábitos aí, que são uma forma de ela se regular emocionalmente.